Bioética é o estudo dos problemas e implicações morais despertadas pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. A bioética abrange questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto e da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa em prática no campo de genética. Em 1927, em um artigo publicado no período alemão Cosmo, Fritz utilizou pela primeira vez a palavra bioética. Anteriormente, a criação do termo bioética era atribuída a Van Potter, quando publicou um artigo em 1970 caracterizando-a como a ciência da sobrevivência. O desenvolvimento biotecnológico, ele é uma das grandes forças de modificação de uma sociedade moderna. A bioética, ela surgiu no século passado para apresentar respostas de como usar um objeto para a seção de estudos dos cientistas. Existem três principais tipos de função na bioética. Uma delas é a descritiva, proteger e normativa. A descritiva, ela apresenta um ponto no qual os especialistas descrevem os problemas do ambiente. E o proteger é fazer ações que avistam a proteção ambiental de forma pontual. E a normativa é que a sociedade ela tem que lutar para o nome do ambiente, para tipo, persistir para que os políticos cumprem as promessas da campanha. A bioética também, ela, tipo, como ela é estudada na filosofia, ela apresenta tipo condições de vida humana, na nossa vida humana no dia a dia. Ou seja, do aumento de órgãos, hospitais, para tipo, para ajudar o povo que de forma estão meio que doentes. E nisso, a bioética, ela descreve que nós podemos, tipo, meio que, tipo, interagir a que as pessoas possam, tipo, dar valor mais à vida. Pra ver como que. Vamos. Pra ver mais ou menos como que é. Para, tipo, pra se desenvolver mais, para ver qual é a importância da nossa vida, para a nossa sociedade, e entre outros. E além de prescrever os direitos humanos, a bioética ela apresenta uma preocupação com aqueles que devem ser beneficiados com o avanço tecnológico. E contudo, a gente vai estudando o que, tipo, realmente importa. Tipo, com aqueles que não preocupam com a vida e etc. Para que, tipo, que nós tenhamos uma vida bem comum e levada como uma sociedade do genoma humano. A bioética também, ela é um termo usado a partir da década de 1970 para o estudo de questões de ordem moral. Então, vou começar falando um pouco sobre os três princípios básicos da bioética. Vou começar primeiro falando da autonomia. A autonomia é a relação entre o médico e o paciente. O paciente tem o total direito de saber sobre o seu estado de saúde e seus tratamentos. Ele pode decidir se quer ou não fazer o tratamento. E caso ele não possa decidir isso, quem decide é os pais ou responsáveis. Bom, o segundo é a beneficência. Toda tecnologia trazida para a sociedade tem que haver benefícios e não causar problemas. Hoje em dia, na bioética, é mais comum ter relação com o ser humano e não com os animais. Agora, o terceiro e último é a justiça distributiva. Os avanços tecnológicos científicos devem beneficiar toda a sociedade e não só um grupo privilegiado. Então, vou explicar um pouco sobre as dimensões da bioética. Vou falar primeiro das dimensões pessoais. Ela estuda a relação entre o responsável profissional e o paciente. A liberdade do paciente ou do responsável do paciente tem que ser respeitada. Vou falar agora sobre a dimensão social, econômica e política. Ela tem como objetivo tentar diminuir
as diferenças econômicas e sociais dentro de um país. Também vou falar sobre as dimensões ecológicas, que é a proteção do meio ambiente, da poluição, da exploração dos recursos naturais, extinção de animais, proteção da biodiversidade e muitos outros. Então, eu vou falar agora um pouco sobre a dimensão pedagógica. É a discussão de alternativas sobre a aprendizagem e ensino das instituições. Vou falar também um pouco das dimensões biológicas. Destaca o começo da vida, o abortamento, a reanimação de recém-nascidos, clonagem, transplante de órgãos, experimentos em animais e humanos, e muitas outras coisas. Então, gente, eu vou falar alguns tipos de bioética. Bioética humana é a bioética médica ou ética biomédica. Bioética animal é que se ocupa com temas próprios da vida dos animais, tais como os direitos dos animais, problemas éticos relacionados com as experimentações de biomédica. Ética das intervenções sobre o patrimônio genético das espécies. Já a bioética ambiental é que se interessa com as questões de valores relacionados com o impacto do homem sobre o ambiente natural, como a ecologia, justiça, desenvolvimento sustentável, biodiversidade e alimentações transgênicas. E é isso, gente. Então, gente, eu vou falar sobre a bioética na sociedade e no meio ambiente. Não é só nos meios científicos e hospitalar que a bioética existe. Ela também está presente no nosso cotidiano e no meio ambiente, em todas as relações humanas e no respeito à autonomia das pessoas, ou até mesmo o modo que consumimos e usufruímos dos recursos naturais, e o lugar onde dispensamos o nosso lixo e como fazemos esse descarte. Nesse aspecto ambiental, a bioética pode promover uma reflexão que busque um modelo sustentável e que respeite e tenha responsabilidade por todos os seres vivos, e com isso ela pode ser uma importante aliada para a análise do atual modelo do desenvolvimento de forma que vá permitir a sustentabilidade para atuar e para as futuras gerações.